Olá, muito boa noite. Noite feliz hoje, né, gente? Vitória do Brasil aí, queremos ver na segunda. E Vitória do Brasil, e tem programa ao vivo também. A gente continua aqui trabalhando para vocês. E hoje tem entrevistas super especiais aqui. Eu quero que vocês participem comigo, porque nós vamos ter uma fisioterapeuta aqui falando sobre fisioterapia respiratória. Sabe aquela história de colocar o sorinho na narina do bebê para tirar toda aquela secreção? Ela vai ensinar algumas manobras, tirar, né, e contar alguns mitos aí para vocês, para que a gente não erre aí com as nossas crianças e saiba quando procurar esse profissional. Seu filho e sua filha aí também, vocês que são pais e mães, eles já estão no inglês? Começaram a partir de que idade? Vou receber aqui a galera do IASES de hoje para falar sobre inglês na infância e também curso intensivão de férias aí para os adultos que não aprenderam inglês lá atrás. Tem como correr atrás também com o pessoal do IASES, tá bom? E, por fim, a nossa super entrevista sobre inclusão nas escolas. Estaremos com o pessoal da Secretaria de São Caetano, com o pessoal dos colégios aí de São Caetano, da Evolution. Então, assistam junto comigo, enviem as suas perguntas, as suas sugestões também, tá? Mas antes da gente começar as nossas entrevistas aqui, vou fazer questão de mandar um beijo para a galera do G5D, todos lá na casa da Tati. Eu não, né, gente? Alguém tem que trabalhar nessa vida. Um beijo especial para Dona Dolores. Ó, eu presumo aqui que Dona Dolores deve ser a única sóbria nesse momento assistindo aí o ABC das Mães lá na casa da Tati. Um beijo para todos vocês. Obrigada sempre aí pelo carinho. Segunda-feira estaremos juntos e ó, vai ter comida mexicana, não é isso? Quero só ver, vou dar sorte para o Brasil, vai ser 6-0 na segunda-feira. Agora a gente vai dar início aqui ao nosso programa, mas antes eu quero contar para vocês que estão rolando os sorteios lá no grupo, tá bom? Tem sorteio. Quem quer ir no show do Ruge, sexta-feira no Clube Atlético Aramaçã, aqui em Santo André? Eu vou estar lá. Quem vai dançar ragatanga aí comigo? Nós estaremos lá, a equipe do ABC das Mães, cobrindo todo esse show. E tá rolando sorteio, tanto na fanpage, quanto no Instagram, quanto no grupo, com ingressos para pista premium e camarote, hein, gente? Vale super a pena. E também, quem está assistindo essa transmissão ao vivo, aproveita, compartilha aí no Facebook. Sabe por quê? Quem compartilhar e participar lá no grupo vai concorrer a um jantar para 2 pessoas no Casato Sushi. Sabe onde fica o Casato, gente? Ali na Rafael Correia Sampaio, em São Caetano do Sul, um dos melhores rodízios aqui do nosso ABC. Então, se você quiser ganhar aí, ó, você, o maridão, enfim, você, sua amiga, para 2 pessoas, rodízio japonês aí no Casato, tá bom? Quer enviar sua dúvida, sugestão de pauta? Também só mandar um e-mail para contato@abcdasmães.com.br, que a nossa equipe responde com o maior carinho aí para todos vocês. Agora, antes da nossa primeira entrevista, eu tenho uma super dica para vocês, que é a Depil, que está de endereço novo. Vou chamar as fotos aí para vocês na tela. Olha lá, vamos ver aí o endereço novo da Depil, gente, ó. É na Prudente de Moraes, número 48, em São Caetano do Sul. E eles têm lá tudo em estética. Então tem massagem, tem depilação luz pulsada, enfim. E o melhor, né, gente? Tudo com desconto para o ABC das Mães, descontos exclusivos e especiais aí para vocês. Agora sim, beijos mandados, né? Já falamos tudo que vai ter no programa de hoje. Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista, que é a Bruna Menghini, fisioterapeuta, e vai contar tudo aqui pra gente sobre a fisioterapia respiratória. Boa noite, Bruna. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Inverno chegou e vem... Bom, no outono já vem, né? As ites e tudo mais. E eu queria que você esclarecesse para as mamães de casa, para mim, primeiro o que é a bronquiolite. Bom, a bronquiolite é uma doença causada por um vírus. Na maioria dos casos, o mais comum é o vírus sincicial respiratório. Tá. E ele tem um ciclo de duração, que dura em torno de 3 a 10 dias. E qual que é a diferença, então, a bronquiolite e um resfriado comum, eles têm também mais ou menos essa duração, não? Tem. Qual a diferença, assim, para a mãe notar em casa? Opa, não é um resfriado. Eles são muito semelhantes entre si. Então, no geral, a criança evolui com irritabilidade, dificuldade de dormir, coriza, tosse, pode ter febre ou não. E tem 2 agravantes, 2 sinais clássicos da piora
ou da bronquiolite em si, falando. Tá. Que são uma tosse irritativa e bastante produtiva que pode evoluir a engasgos. Então E não é uma tosse seca. Não. Se ela é produtiva, é aquela mais carregada, né? Sim. Tá. E a piora súbita. Então, Tá. a criança ela começa a ter uns sintomas superficiais de qualquer resfriado e, de repente, a mãe acorda na madrugada ou no decorrer do dia, vê que a criança evolui com uma piora súbita, geralmente acompanhada de falta de ar. Tá. Então, nesse momento, a gente começa a ver Aí já que... não é um resfriado comum, né? Sim. Legal. E aí, quais são os cuidados e quais são os tratamentos? E é agora que a gente vai saber onde entra a fisioterapia respiratória. A bronquiolite em si, ela não tem tratamento. Tá. Na realidade, a gente trata os sintomas causados por ela. Uhum. Então, o que ela faz? Ela gera como principal sintoma a falta de ar. Então, decorrente do quê? Eu tenho uma produção excessiva de muco e esse muco, ele obstrui os saquinhos, vamos colocar como... São vários sáculos que tem dentro do pulmão. Tá. Isso dificulta a passagem de ar, faz com que a criança tenha que fazer um esforço maior para respirar e é onde a criança começa a descompensar e até o ponto de ter que ir para o pronto-socorro ou procurar o pediatra. Tá. E só uma coisa, a bronquiolite não tem nada a ver com asma, né? Não. Que você falou em falta de ar, então... Não. E são sintomas até um pouco parecidos, mas geralmente quem tem asma é um tratamento sempre contínuo, né? Sim, a criança com asma, ela tende a ter a facilidade de adquirir doenças respiratórias, Tá. diferente de uma criança que não tem componente doença respiratória nenhuma no dia a dia, principalmente no inverno. Ah, entendi. Tá. Agora, a bronquiolite em si, ela é uma doença sazonal. Então, você vai ver, hoje, a gente não tem muito, em São Paulo, no ABC, no geral, a gente não costuma ter invernos tão frios, de manhã então tá frio, na hora do almoço tá quente, de noite mudou totalmente. Então, assim, isso ampliou, não é só no inverno. Então, a gente tem geralmente de abril, começo de abril até finalzinho de setembro, primeira semana de outubro, um índice altíssimo de crianças que vêm apresentando a bronquiolite. Entendi. E agora vamos mostrar então e falar um pouquinho sobre os tratamentos e em que a fisioterapia pode ajudar. Eu sei que você trouxe algumas coisas aí. Fica à vontade, ensina tudo pra gente, porque a hora é agora. Sim. Na realidade, primordial é deixar a via aérea da criança, né, a via respiratória livre. Tá. A grande maioria das mães e pais, cuidadores, escolas, qual é a maior dificuldade? É como lavar e manter via aérea pérvia, que a gente fala. Então, assim, alguns usam a seringa e tem aquela dúvida, mas eu instilo o soro com pressão de um lado, obrigatoriamente ele tem que sair do outro? Não necessariamente. Eu coloco e não sai nada. Funciona? Não funciona? Então, assim, primeiro, a seringa, ela é funcional desde que você consiga mensurar a quantidade de acordo com o tamanho da criança. Então, quanto menor a quantidade de soro fisiológico que você vai instilar e menor o tamanho da seringa, somente por conta das ponteiras. Aí tem o método de jato, que hoje em dia você encontra diversas marcas. São aquelas marcas que você coloca e tem o jato contínuo, que eles falam, né? Isso, eu tenho o jato contínuo, que é o jato mesmo, o fluxo líquido. Eu tenho o aerosol, que o que acontece? Eu borrifo ele uma vez, ele sai e para. O jato não. O jato, se eu borrifar... Ele não para. Ele até não você para. parar. Ele vai e ele sai do outro lado. Então, tem... Para uma criança menorzinha, vai até 2 anos, o que seria melhor? Eu não gosto muito do jato. Tá. Eu gosto da seringa, geralmente a seringa, o flaconete, que é o último que eu vou mostrar, que é o que eu uso nos atendimentos. Tá. E o conta-gota, mas assim, depende muito do tamanho. Muito pequenininho, o conta-gotas, ou a seringa de 1 ml. Maiorzinhos, já dá para usar o spray e a seringa um pouco maior. O jato, mais Gente, crianças maiores. olha só, eu faço tudo errado, então. Acabei de descobrir. Por quê? Eu comprei o do jato e eu fui colocar em mim. Que eu falei, eu testei em mim para ver, né, se tudo bem. E eu senti um incômodo ao colocar o jato, porque me deu um incômodo aquela aguinha fininha, assim, não gostei.
Aí tem o sprayzinho infantil, que é muito pouco que sai, né? Esse spray mais forte eu não usei porque eu fiquei com medo de eles serem pequenos. Isso que já tem 6 anos e 2 anos, os meus filhos. Então, não, já poderia ter sido utilizado, né? Já. Porque aí eu comprei o conta-gotas. Que o conta-gotas é para, então, bem bebezinho. Na realidade, o conta-gotas, a quantidade que você instila, ele hidrata na criança Tá. maior. Ele Pra não não ressecar. lava, ele não consegue gerar um fluxo suficiente para lavar a narina. Entendi. Diferente da criança pequena. Quanto menor, menor o fluxo. Então, ele vindo pouquinho no conta-gotas, eu ainda consigo gerar um fluxo suficiente para limpar. Entendi. Aí agora, outra coisa que a gente vê muito na internet, tem um vídeo que ele já é super viralizado aí, quem acessa YouTube já deve ter visto, né? Facebook, enfim, que tem um chinesinho ou um japonesinho, não sei, que a mãe pega ele, pum, enfia a seringa aqui com soro e sai muita secreção do outro lado. Você fala, gente, lavou tudo. Né? E isso é correto. Eu vejo muitas mães comentando, até mesmo lá no grupo, falando: ai, que medo de fazer isso, e se engasgar, e se for para o lugar errado, como fazer? Né? É segura essa técnica? Há exigência de ser um fisioterapeuta ou a mãe pode conseguir fazer mesmo essa manobra em casa? Porque pelo que eu vi, sai tudo mesmo, assim. É até gostoso de você ver que você fala, nossa, essa criança respirou agora, né? Sai. Na realidade, assim, existem pediatras que indicam, outros não indicam a lavagem. Aí vai depender muito da mãe, da família e de quem faz o acompanhamento. Pode ser feito por fisioterapeuta ou por qualquer pessoa, desde que orientada. Tá. E o que a gente acaba orientando é que, assim, não precisa obrigatoriamente você instilar o soro e ele sair do outro lado. Então, assim, se a criança, você instilou o soro e a criança engoliu, ótimo. Lavou, lavou. O que não dá é para ela voltar na narina. Você instilou, voltou, está obstruído. Aí, tem contraindicação? Não tem contraindicação? Hoje, cientificamente falando, a gente não tem nada que diz que não pode ser feito. Ao contrário de ver as benfeitorias. A gente tem estudos que diz que a higiene de via aérea superior previne várias né? coisas. Então, custo-benefício hoje em dia é super difundido e todo mundo Então, olha tem lá, feito. mães, é interessante fazer. Então, se você pegou a seringa ou o flaconete, porque ela me ensinou antes de começar o programa, gente, ela vai mostrar daqui a pouquinho. Nem precisa da seringa, muito legal, você já coloca. Então, se você percebeu que a criança não engoliu e saiu pelo mesmo lado, tem que continuar até a criança engolir ou sair pelo outro lado. Só assim vai ter sido feito certo. Agora, uma outra dúvida minha, eu nunca sei. Eu sempre pego meu filho ou minha filha aqui, coloco aqui de um lado. Antes, eu achava que eu tinha que tampar outra narina. Então, não, né? Nada a ver. Olha, tudo errado. Então, porque eu tenho que deixar ela aberta para sair do outro lado. Então, é sempre, deixa a criança sentadinha aqui, puff, no narizinho dela. Antes de eu responder, só voltando, você me questionou sobre se tem problema a criança engasgar. Isso. Quando você instila o soro, como reflexo, a criança apresenta tosse. Tá. Pode ver que toda vez que lava, a hora que o soro desce, a criança tosse. Quanto menor, mais tosse, maior a criança consegue deglutir. Isso já é uma defesa para que o soro não vá para a área pulmonar, Tá. e sim vá para a área digestiva e a criança engula. Então, não tem problema. Agora, posicionamento, o ideal é semi-deitado, Tá. inclinadinho ou sentadinho no colo. Eu, particularmente, gosto sentadinho, porque a mãe consegue colocar geralmente no colo, ou se a criança for muito agitada entre as pernas, ou seja, ela não vai usar de apoio nada com o pé para empurrar e acabar machucando a mãe e se machucando. Tá. Bracinhos paralelo ao corpo, porque aí não vem com a mão, facilita a mãe abraça aqui e com a outra mão a mãe consegue instilar. Ou de frente ou de lado. De lado mais fácil. Então, ou de frente ou de lado, nunca deitado totalmente na cama. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer dormindo, né? Para tentar fazer mais fácil. Não, é melhor sempre um pouco inclinado. Na melhor das hipóteses, semi-deitado, nós falamos. Tá. Sempre com um pouquinho de inclinação. 0 graus, deitado totalmente nunca. Tá. Agora, Bruna, mostra aí pra gente o que você trouxe. Quero ver. Aí, as coisas da físio. Na realidade, eu trouxe os flaconetezinhos, que hoje em dia cada vez é mais difundido pela facilidade,
por não ter contaminação, então você vai sair, a criança está precisando da higiene, você não precisa ficar levando aquele monte de coisa. Leva o flaconete, quebra a pontinha, despreza, encaixa na narina E já faz. e aí você já consegue. Aperta, ele vem com 10 Não ml. precisa pôr na seringa. Não, eu não Tá. preciso aspirar, eu não contamino. Uma vez que você aspira, coloca na narina, quando vai aspirar de novo, você encosta no soro. Se a criança está com alguma coisa, algum vírus, você higieniza e daqui a pouco você volta a colocar o bichinho na narina da criança. Entendi. Esse aqui usou, desprezou, acabou. Ah, mas Bruna, eu quero aquecer, deixar um pouquinho, preciso. Tem gente que fala, ah, faz, não faz. O flaconete, nos dias muito frios, o que você pode fazer? Coloca dentro do corpo, dentro da roupa. Então, você coloca na cintura, a mãe, enquanto vai dar banho, vai fazer as coisas, Já fica com ele. aquece a temperatura corpórea, você consegue instilar sem ter que colocar para aquecer em micro-ondas, fogo que pode deixar além da temperatura ideal, fazendo risco de queimar a criança. Então, assim, muito mais prático. E eu já faço uso dos flaconetes, até porque, gente, o soro fisiológico, se você compra a garrafinha, enfim, ele dura super pouco. Na geladeira você tem que colocar, porque se fica fora também, ele perde rapidamente a validade. Então, o ideal em qualquer farmácia, vocês encontram aí os flaconetes. O que eu fazia de errado? Eu abria o flaconete, ainda encaixava na seringa e fazia todo esse trâmite. Agora ela me explicou muito óbvio, né? Que não precisa, que é só você ir direto no nariz da criança. Isso se ela não for um bebê prematuro, tiver um pouco mais de 2 meses, não é isso, Bruna? Sim, porque se a criança é muito pequenininha, a narina não é compatível com o tamanho do bico do flaconete. Aí pode machucar um pouquinho. E aí a gente acaba indicando a seringuinha de 1 ml, que o bico é bem fininho, não tem risco de machucar. Entendi. E eu vi que você trouxe mais um produto aí. O que seria esse? Esse é só pelo fisioterapeuta, né? Na realidade, isso aqui é uma sonda. Tá. Ela faz parte dos equipamentos usados pela fisioterapia. E em casos onde a criança, você faz todas as técnicas para desobstruir, estimula a tosse, faz lavagem nasal e a criança mesmo assim continua obstruída via aérea alta ou a secreção ela é pulmonar e muitas vezes a criança pequena você não consegue falar, filho, tosse para mamãe. Tem criança que não consegue tossir ou não entende o que é tossir, tem criança que tem dificuldade em tossir e não gosta, a sensação de ter a secreção na boca, então eles não querem, aquilo vai acumulando. Então, a tendência é o físio avalia, faz as terapias e ao término nós complementamos com aspiração nasotraqueal. Isso é uma sonda, ela vai do tamanho 4 ao tamanho 12. Na pediatria e neonatologia, geralmente a gente usa 4, 6 e 8. É de acordo com o diâmetro da sonda, ela é de acordo com o tamanho da criança e a narina. E a ponta dela tem vários furinhos. Então, funciona mais ou menos como aquele aspiradorzinho de dentista para ficar sugando no canto da boca. Só que eu ligo num aparelhinho. Em hospital, você liga na rede, é muito mais potente. Atendimento domiciliar e clínicas, você vê muito o aspirador portátil. Então, eu conecto num aspirador, num aparelhinho, com uma extensão, introduzo na narina da criança, eu consigo higienizar a via aérea bilateral as narinas, alta, tirar tudo que está na base da língua e ainda descer, estimular ali na região da traqueia, que faz o quê? É um reflexo de tosse, a criança vai tossindo, a secreção pulmonar vai subindo e eu consigo tirar o máximo de secreção da criança. Tem um constrangimento e um choro por uns 5 minutos. É um incômodo, não dor. Não dói, ele incomoda. Em alguns casos, como a narina ela é muito vascularizada, também pode ter trauma. Então, assim, a gente toma bastante cuidado, tem que ser feito por um especialista, porque você tem toda a anatomia da via respiratória, então se você não tiver mão prática e saber como lidar, você traumatiza a criança ao invés de ajudar. Aí é só um fisioterapeuta responsável aí que domine, né, a técnica junto às crianças. Ai, muito legal, viu, Bruna? Valiosas as dicas aí. Pelo menos agora eu tenho certeza que vocês aí de casa também aprendemos aí a utilizar o soro fisiológico, que é tão importante, lavar muito e sempre a narina das crianças, porque é por lá que entram os bichinhos aí que fazem assim a aca toda na nossa vida, né? Obrigada, viu, Bruna, por ter vindo. Depois eu vou deixar os contatos da Bruna para vocês. Quem se interessou pode perguntar direto para ela. Eu vou colocar no grupo, lá no ABC das Mães,
no Facebook mais tarde para vocês. Obrigada, viu, Bruna? Eu que agradeço. Agora, meu povo, quero falar para vocês de festa. 3 de agosto teremos a maior festa que o ABC das Mães já viu. Agora eu vou colocar a foto aí para vocês do nosso convite. É o nosso Vale Night, hein, gente? Dessa vez é só para adultos e vai ser lá no Buffet Surreal, no bairro Campestre, em São Caetano do Sul, na sexta-feira, dia 3 de agosto. Os convites já podem ser adquiridos. Tem o WhatsApp da Adriana lá no grupo. É com ela que vocês compram os convites. E vai ser o nosso Vale Night com open bar e tudo que a gente tem direito, tá bom? Eu espero vocês lá. Agora eu vou para um break rápido e na volta nós vamos falar sobre a importância do inglês desde a infância. Eu já volto. O game vai começar. Você também pode jogar. Se tem palavra nova, a gente aprende aqui agora. Next level, desbravar o mundo. E pra passar de fase, a gente estuda no IASIG. Vem com a gente, vem brilhar. Explore novos mundos com o inglês do IASIG. Junte-se a nós, matricule-se. Vem com a gente, vem brilhar. Voltamos, gente! E hoje eu quero falar da Escola Mundo do Saber, lá de São Caetano do Sul. Sábado passado rolou a festa junina, foi linda, parabéns aí para toda a equipe do Mundo do Saber, tá? E eu quero contar que as mamães do grupo têm descontos exclusivos, a escola fica lá em São Caetano do Sul, na rua São Carlos. Eu acho que tem foto para mostrar, gente, do Mundo do Saber. Hoje não tem foto, só beijos, então, para Soraya, para Fernanda, todas vocês aí do Mundo do Saber. E quero contar que lá eles apoiam e muito também a alimentação orgânica das crianças. A escola é impecável, está com um espaço todo novo. Vocês precisam ir lá conferir. E em breve estarei lá fazendo uma live dentro do ABC das Mães para vocês conhecerem um pouquinho aí do Mundo do Saber. Beijo para todos vocês. E agora, gente, eu quero falar de festa. Vamos falar de festa de pijama? E eu vou falar da NET Cabanas aí, a NET Feitosa, que traz as cabanas para a festa do pijama. Olha lá a festança que rolou em casa aí. Essa minha filha, amiguinha dela, elas se divertiram muito. E ó, posso contar? Dá para meninas fazerem festa e meninos também, porque eles têm temas para os meninos, tá? As barracas são duplas, acomodam até 2 crianças. Vem o colchãozinho, os lençóis, a mantinha, tudo antialérgico, higienizado e vem toda a decoração linda, completa para vocês. E além disso, vocês ganham um kit lembrança. Lembrando que o ABC das Mães tem descontos exclusivos aí na locação das cabanas da NET. Eu super indico, já fiz festa, quero fazer outra, viu, NET? Vamos combinar porque as meninas já estão me cobrando. E em breve eu vou fazer para o meu filhote também. Daqui a pouco eu vou chamar, ele só tá com 2 aninhos, deixa mais uns 2 anos, ele já vai fazer também aí a festa da cabana, tá bom? Agora, gente, ó, papo sério, nós temos aí no grupo, vocês viram que nós fizemos há umas 2, 3 semanas atrás o lançamento da parceria com o IASIG, Escola de Idiomas. Eles têm inglês, têm espanhol, têm alemão, enfim, tem vários idiomas aí para vocês aprenderem, mas hoje eu estou com a Cristiane Alves, já ia falar Cris aqui que eu já sou meio íntima. Já, Tudo né? bem, Cris? Tudo, Boa e noite, você? obrigada por ter vindo. Obrigada, Cláudia. A Cris é lá do IASIG, da Vila Pires,
tá, gente? Ela tá aqui representando todas as unidades do ABC que são parceiras do ABC das Mães. E, ó, vocês têm 50% de desconto na matrícula, tem descontos exclusivos, uma tabela exclusiva para vocês. Então, ó, não tem mais desculpa para não fazer inglês, tá? Lembrando que o IASIG tem aulas a partir dos 3 aninhos e até, gente, melhor idade, tá sempre aberto aí para quem quiser fazer inglês. Mas hoje a gente vai falar aqui, né, Cris, de inglês para os pequenininhos. O IASIG a partir dos 3 anos, né? Isso, correto. E essa é a idade ideal para a criança começar a fazer inglês? Ou ainda que as mães devem pensar em casa? Nossa, 3 aninhos muito cedo. Lê do engano. Conta aí pra gente, Cris. Então, na verdade, quanto antes, melhor, Tá. né? Então, por isso mesmo que o IASIG já oferta o curso a partir dos 3 anos. E nós entendemos que quanto antes, muito mais tranquilamente a criança vai aprender, né? E também é mais natural para eles, uma vez que eles também já estão nesse processo de aquisição. Aprender a língua materna, né? Exatamente, aprender a língua materna. Então, para eles é super natural receber esses 2 idiomas, essas 2 línguas ao mesmo tempo e aprendê-las. E, na verdade, eles aprendem se divertindo. E é justamente isso que eu quero perguntar para a Cris. Como são as aulas nessa faixa etária? Eu queria perguntar, assim, entre os 3 e os 6 aninhos. Como é feita, né? Como são feitas as aulas lá do IASIG? Tá, primeiramente a gente divide por idade, Tá. né? Então não temos alunos de 3 aninhos estudando com alunos de 6, por exemplo. Tá. Até porque a forma em que a aula é planejada é totalmente diferente, né? E nós focamos muito no lúdico com eles. Então eles cantam muito, eles escutam muitas histórias, tem fantoche, pinta, recorta, cola, eles colocam muito a mão na massa, né? A ideia não é simplesmente que vamos lá na sala de aula, a gente senta, abre o livro e completa a lição, né? Tem que ser muito significativo para eles. Então, eles fazem parte desse processo, eles colocam a mão na massa, eles constroem aí o saber deles, né? É o tal do aprender brincando, Exatamente. né? Que a gente tanto preza, que é tão importante nessa idade, porque eles aprendem tanto brincando, né? Muito. E muitas vezes eu já vi muitas crianças contando para as mamães, né? Ah, hoje eu só brinquei na aula. E é verdade, eles brincaram muito, né? Mas é claro que dentro da brincadeira existe todo o propósito, o objetivo para atingir aquilo que é esperado, né? E, Cris, depois de quanto tempo? Vamos supor, meu filho entrou no inglês aos 3 anos. Aí a mãe ansiosa já quer saber quando que ele vai estar conseguindo falar, se comunicar em inglês. Já posso levar ele para Disney? Quando que ele vai se virar lá e pedir as coisas no parque? Então, quando a gente pensa em fluência, é muito engraçado, né? Nós adultos achamos que a fluência é quando você chega lá no topo da montanha. Então, eu preciso percorrer um caminho para eu chegar na fluência. E, na verdade, é totalmente oposto, né? A fluência ela é construída também. Então, desde a primeira aula, a criança ela já vai ser fluente em muitas coisas porque ela vai ser exposta a muitos conteúdos e ela já consegue produzir aquilo, né? Mas vale lembrar as mamães aí que estão assistindo ao programa que as crianças são seres, né? São indivíduos que possuem vontade própria, né? E às vezes a gente quer muito, como você mesma falou, a minha expectativa é dele falar, de produzir, e às vezes ele não vai produzir na hora em que você quer. Né? Deixa bem naturalmente, deixa ele brincar, deixa ele assistir a vídeos, a músicas, que com certeza, no tempo dele, na vontade dele, ele vai produzir sim. Né? Sem pressa. Sem pressa, então, sempre respeitando, né? Mas assim, desde o primeiro dia de aula, com certeza ele já consegue aprender muita coisa e já consegue falar muita coisa também. Olha, gente, e são tão fofos. Na inauguração da parceria, eu fui na unidade do IASG, enfim, fazer o lançamento, e eu peguei um pedacinho de uma aula dos pequenos, e eles já cantavam, falavam com o professor, a maioria das palavrinhas em inglês. Eu achei o máximo, eu fiquei passada. Eles aprendem muito rápido. Lindos. Muito então, mesmo. assim, e brincando, porque eles estavam brincando com o professor, com o fantoche, acho que na aula, Sim, não lembro. tem fantoche. E brincando e se divertindo e falando inglês lá com o professor como se fosse a língua, né, comum ali.
Sim. Muito legal, muito lindos. E o mais interessante da metodologia do IASIG é que nós respeitamos a fase da criança, Sim. né? Então, o que uma criança de 3 anos precisa aprender e como ela consegue e pode aprender, né? Então, a gente vai formar a aula, planejar a aula sempre de acordo com a turma que nós temos ali, né? E o legal do material do IASIG também é que ele acompanha o crescimento das crianças. Então, se você pega o material do Little Kids, que é o de 3 aninhos, o Little Kids 1, os personagens, eles têm um tamanho. E no Little Kids 3, por exemplo, eles já estão maiores, porque as crianças estão crescendo, então os personagens também estão crescendo. Olha que lindo, é tudo super pensado, legal, muito né? pensado. Muito legal. Mesmo. Aí agora, tenho certeza que tem papais e mamães assistindo aí, poxa, deu ruim, não fiz inglês. E aí, e aí o filho começa a falar inglês e não entende nada, poxa, né? mãe, né? Vai viajar, o filho já tá falando, o pai e a mãe, não. E eu tô sabendo que vai ter o curso aí intensivo de férias, onde a gente faz um semestre em um mês, é isso mesmo? Isso, o nosso super intensivo de férias começa agora, na primeira semana de julho, no dia 2. E é muito legal porque as modalidades, elas são diversas, né? Tá. Então, existe a modalidade regular, existe a modalidade intensiva e a super intensiva. A vantagem é que na super intensiva você faz um módulo que você faria em 6 meses, em 1 mês. Então você ganha muito tempo. E esse super intensivo é só para adultos ou a partir de que idade pode fazer? Jovens e adultos, a Tá. partir dos 16, 18 anos já dá para acompanhar bem. Porque Olha. o contato é diário, são todos os dias, na média de 2h30 de aula. Então precisa estar bem disposto aí para aprender, mergulhar, né? Inclusive exatamente. a nossa produtora comercial, a nossa tudo aqui, Adriana Gimenez, tomou vergonha na face e se matriculou. Vai lá pro intensivão do IASIG, inclusive estarei órfã aqui às quartas-feiras, porque ela vai estar estudando. Exatamente. Vai estudar, vai fazer inglês, que a gente vai fazer pautas em inglês aqui no ABC das Mães agora. Ela se matriculou, isso é muito interessante. A Adri, ó, já é mamãe, o filho dela já tem 12 anos, já fala inglês fluente, Gustavo, né? E ela não, mas agora ela vai aprender. Ô, Cris, conta qual é a promoção, então, para o intensivo agora em julho, para o ABC das Mães. Dá tempo ainda de se matricular? Dá tempo. Como eu falei, as aulas começam no dia 2. É só procurar a unidade mais próxima. Nós temos unidades em São Caetano, Santo André, São Bernardo. Então, você vai lá, procura, fala com a consultora do IASIG. Com certeza ela vai explicar com muito carinho aí sobre a nossa metodologia, como é que funciona o nosso trabalho, né? Sim. E a promoção tá super especial. As mamães, enfim, todo mundo que entrar em contato com o IASIG e contratar os nossos cursos, a gente está com a promoção do Pague 2 e Leve 3. Né? Então, as famílias que contratarem aí 2 cursos regulares, né? Então 2 semestres regulares, leva o super intensivo de férias gratuitamente. Olha que legal, gente. Tem que aproveitar, só procurar na lupa do grupo ou no Google mesmo, coloca IASIG, todo o ABC tem várias unidades em Santo André, Sim. tem unidade em São Caetano, tem São Bernardo, enfim. O que não dá é para ficar sem estudar e não tem desculpa mais para não falar inglês, né, Cris? Não, com certeza. Obrigada, viu, Cris, Imagina. por ter vindo aqui, esclarecido as nossas dúvidas. E aí, Obrigada gente, então, a ó, você. criança aprende brincando, e lá no IASIG vocês têm essa proposta. Então, pode colocar sem medo aí, e é bem bacana, meus filhos já fazem, eu gosto, e aprovo aí inglês na primeira infância ainda. Com certeza. Que eu vejo que eu sofro hoje, viu, meu povo? Porque eu ainda não falo inglês fluente. Obrigada, viu, Obrigada, Cris? Cláudia. Agora, eu tenho um recado super importante para vocês. Inverno chegou e eu quero dar um recadinho aí da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo para vocês. Assistam. Agora vamos falar sobre algo importante. A época do frio chegou e há várias coisas legais para se fazer durante esse tempo, não é verdade? Mas nenhuma delas é mais legal do que ajudar o próximo. Você sabia que aquele casaco esquecido dentro do armário ou a jaqueta que está apertada e você nem usa mais pode aquecer o coração e o inverno de outra pessoa? Pois é.
Participe da campanha do agasalho de São Bernardo 2018. No site www.sãobernardo.sp.gov.br você encontra todos os pontos de doação. Não demore, pois há uma pessoa esperando por você, por seu gesto de carinho. Mas é importante doar roupas em bom estado. Seu ato vai beneficiar milhares de famílias a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano. Todas as doações são encaminhadas às entidades assistenciais e serviços municipais com atendimento ao público. Não esqueça, você encontra todos os pontos de doação pelo site www.sãobernardo.sp.gov.br ou, se preferir, ligue no 011 2630 4046. Campanha do Agasalho São Bernardo do Campo 2018. Nesse inverno, aqueça o coração. Vamos aquecer aí juntas, né, meninas? Nós aí do ABC das Mães já estamos acostumadas a fazer tanta coisa, vamos abraçar mais essa campanha aí. Agora eu vou para um break rápido e na volta o nosso bate-papo sobre educação inclusiva. Participem aqui comigo, mande suas sugestões, dúvidas, tudo aqui pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Eu espero vocês, já volto. Olá, voltamos. E antes de darmos início à nossa próxima entrevista sobre educação inclusiva, eu quero dar um recadinho para vocês da Clínica Ápice, que é parceira do ABC das Mães desde 2014. E para você que precisa aí de psicólogos, neuropsicólogos, eu vou chamar as fotos aí da clínica para que vocês conheçam um pouquinho. Lembrando que as mamães, elas têm aí a avaliação gratuitas, né, e descontos exclusivos aí para o ABC das Mães lá na Clínica Ápice, tá bom? Agora a gente vai falar então sobre educação inclusiva e eu estou aqui com a Camila, que é pedagoga, a Débora Vieira, que é uma mamãe, e a Carla Maria Luciano, que é da Secretaria de Educação de São Caetano do Sul, e ela é a professora responsável pelo programa de inclusão lá da cidade. Boa noite, meninas. Obrigada a todas por terem vindo aqui no nosso programa de hoje. E é um assunto tão importante e esteve tão em alta, né, especialmente nas redes sociais aí nos últimos tempos. Enfim, acho que todo mundo viu o vídeo lá da festa junina, onde o menininho ficou de fora da dança, enfim. E eu quero então aqui esclarecer para as pessoas sobre a inclusão, falar da importância da inclusão e desmistificar um pouco sobre o que é a tal inclusão, né? Muito se fala, mas na prática é um pouco diferente, né?
enfim, e é isso que a gente quer contar aqui hoje. Eu vou ficar com o meu celular ligado aqui para falar com vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui online com vocês. Podem fazer aqui para qualquer uma das meninas, tá? E eu vou começar aqui, então, as nossas perguntas. E a primeira que eu quero falar é com a Camila. E eu quero saber de você, como pedagoga, né? Como que eu consigo saber que um aluno especial está apto para frequentar a escola? Tá. Tudo que eu disser é da minha vivência lá na Evolution, Tá. né? É o que a gente está vivendo nesses 4 anos de existência da escola. Então, assim, geralmente, essa criança especial, ela tem uma equipe que a acompanha. O neuro, o psicólogo, o fono, o terapeuta ocupacional. Então, geralmente, é uma decisão da família com essa equipe. E aí a escola acolhe essa criança. Às vezes não, às vezes pode ser o caso da Ana Beatriz, né, a filhinha da Débora, que chegou com 1 ano e meio e a decisão foi da família só, né? Agora, certeza que essa criança está apta a ingressar na escola, a gente não tem, a gente vai vendo conforme o desenvolvimento dela, porque cada um é um. Cada um tem seu tempo, né? Totalmente, seu Seja tempo. para falar, Suas enfim. limitações, seus desejos, suas vontades, seu entendimento de mundo é muito diferente um do outro, muito. Então, o desenvolvimento vai acontecendo e de forma individual. Mas, geralmente, quem decide é a família junto com essa equipe multidisciplinar da criança. E geralmente, né, a família opta e decide junto com quem ela confia. Então, se sentem confortáveis, eu tenho certeza que já é 50% de sucesso Sim. aí, né, na trajetória. Agora eu quero perguntar para Carla Maria, que ela é a professora responsável aí por inclusão em São Caetano do Sul. E eu queria saber de você. Você acha que a criança com necessidades especiais há essa preocupação da turma onde que para ela ser colocada ser menor ou não? Indifere. Pode ser uma turma com mais alunos, comum, enfim, ou as mães devem procurar as turmas menores, escolas com menos crianças? Tem alguma coisa a ver ou não? Não, tem sim, tem muita coisa a ver. Tá, O que nós pensamos que seja o ideal que tenha um número reduzido, tá. né? Um número reduzido de crianças para favorecer a interação social, para favorecer o próprio trabalho da professora de sala de aula e o desenvolvimento da criança. Nem sempre isso é possível, principalmente quando se trata de rede pública, né? Nem sempre você consegue fazer com que o número de crianças em sala seja reduzido, mas que sim, se for possível, isso é realmente muito bacana, né? É próximo do ideal, né? É o mais benéfico, então, aí para eles. Com certeza. E o que seria o ideal? Até quantos alunos na sala de aula? E mais, eu queria saber quantos alunos especiais podem ser colocados numa sala de aula? Né? Eu posso ter mais de um aluno especial numa sala de aula? Ou o ideal é que seja um por sala de aula? O número por adultos vai depender da faixa, número de criança por adulto vai depender da faixa etária. Quanto menor a criança, maior o número de adultos para poder fazer a interação com as crianças e, consequentemente, o desenvolvimento do trabalho, né? Pode acontecer de mais de uma criança com deficiência estar na mesma sala de aula do que uma outra criança? Sim, isso é possível de acontecer. Nós procuramos evitar esse tipo de situação, né? De modo que a professora tem o seu grupo de sala de aula, ela tem as especificidades de todas as crianças, porque cada criança é uma criança com o seu potencial, com a sua maneira de ver o mundo, com a sua maneira de se desenvolver. Então, é pensado de modo a ter, normalmente, uma criança na educação infantil por grupo de crianças, né, dentro da escola da educação infantil. No ensino fundamental, devido ao número, isso já não acontece. Às vezes acontece mais de um, né? Mais de uma criança com deficiência dentro de um mesmo grupo. E aí você pode perguntar, é a mesma deficiência dentro de um mesmo grupo? Não, não necessariamente, né? Então, assim, poderemos ter todas as crianças que chamamos de desenvolvimento típico, né? Dentro da sala de aula, uma criança com o transtorno do espectro autista e uma criança com síndrome de Down. Né? Eles estão dentro desse grupo e formam, por exemplo,
a sala do segundo ano A da professora Mariana. Entendi. Tá? Então, assim, desta forma, você tem um grupo composto. Tá? E, assim, procuramos evitar que seja um número muito grande de crianças, mas nem sempre essa realidade é possível. Entendi. Então, enquanto menor, né, o ideal é que sejam menos crianças, Sim, enfim, sim. e uma só. Quanto maior, assim como na educação, Sim, né? Tem mais professores por sala quando eles estão no mini maternal do que Isso. quando eles estão no primeiro ano do ensino fundamental. Exatamente. Segue normalmente, né? Esse é o grande desafio da inclusão. Né? Entendi. Esse é o grande paradigma da inclusão, de que você vai permitir que a criança com deficiência esteja inteirada num grupo com todas as outras crianças. Né? Então, E essa interação é super importante, sim, né? é fundamental. Eu tenho até um vídeo aqui que vai na contramão daquele vídeo triste que a gente viu aí na internet, que a Camila trouxe pra gente da festa lá na escola, né, Camila? Dá pra passar aí já o vídeo, gente? Olha lá, essa lindeza que vocês viram aí é a Ana Beatriz, que é filha da Débora Vieira, que está aqui a mamãe. E eu queria saber de você, né, como que é aí, qual é a ajuda que você tem, o que você conta com a escola. Ela é aluna aí da escola da Camila. E depois eu queria saber da Camila, como é a educação para a criança, né, especial? Qual é o diferencial para que ela de fato aprenda? Então, primeiro com você. Queria que você contasse Obrigada. um pouquinho pra gente. Foi uma das escolhas mais acertadas da minha vida. A Bia está lá desde 1 ano e meio. E desde que ela entrou, a escola tem uma sensibilidade fantástica de inseri-la dentro do contexto que ela vai responder. Então, por exemplo, ela entrou com 1 ano e meio e ela começou no estágio do Kids 1, sendo que, em teoria, ela deveria ir para o Kids 2. Mas como ela tem uma limitação motora, eles entenderam que se ela fosse para o Kids 2, onde as crianças já engatinhavam e tudo mais, ela poderia assistir de alguma forma isolada. E aí, do nada, eles chegaram para mim, olha, a Bia agora está com um desenvolvimento bom, a gente já vai colocá-la no 3. E aí eu fiquei super emocionada. Então, assim, a escola, a Evolution, eles acompanham muito de perto toda a evolução da Bia. Desde o que ela come, até a forma como ela interage, os brinquedos que ela participa, que ela não participa. E, assim, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas desde a ideia da dança foi da escola, não foi minha. Eles só me pediram a autorização para grudar a Bia no corpo da tutora. Então, assim, e daí vieram vários detalhes. A tala que ela usou na perna, todos os alunos desenharam. Então, a gente tem um grupo de mães onde as mães falavam, nossa, eles desenharam o paninho da Bia. Então, assim, a Bia, ela é incluída em todos os momentos. Assim, no caso da minha filha, a única necessidade especial dela é a motora. O cognitivo dela é muito desenvolvido. Mas, assim, emocionalmente, ela é amparada e cuidada pelo Evolution, como se ela fosse uma criança com total capacidade. Olha que legal. Nossa, parabéns, viu? É lindo. E agora eu queria que você contasse um pouquinho da pedagogia aplicada aí para as crianças especiais lá na escola. No caso da Bibi, por exemplo, que é uma deficiência motora, a Débora e a equipe da Bibi trouxe para a gente, eles trazem para a gente todas as dicas, o que fazer, como não fazer, como pegar, como não pegar. Tem um suportezinho dela ficar... Eles até me autorizaram de eu levar uma fisioterapeuta na escola. Ela passou uma manhã inteira, uma fisioterapeuta da ACD, que já acompanhou a Bia. Nós pegamos a tutora da Bia e nós passamos por tudo onde a Bia anda, todos os equipamentos que ela usa, todas as órteses, próteses, talas, tudo que ela precisa usar ao longo do dia. E, assim, eles fazem muito mais do que educar, porque no caso de uma criança com paralisia, tudo que é feito na escola repercute muito mais efeito na questão do tônus muscular, da plasticidade neural. Então, a Bia, ela desenvolve, vamos dizer, duplamente, porque ela está numa escola que acompanha o desenvolvimento dela.
Que é super importante. Eles são o meu braço direito. Olha que legal. E quando não é uma deficiência motora, quando é uma deficiência intelectual, de novo, essa equipe de profissionais que acompanham a criança dão todas as orientações para o acompanhante dessa criança. Então, assim, nós não mudamos o currículo por causa dela. Criança sendo especial ou não, eles vão chegar no mesmo lugar. Eles são estimulados a chegarem no mesmo lugar. Cada um pelo seu caminho diferente. Né? Então, toda essa equipe nos orienta. Então, por exemplo, tem criança que não toca em tinta de forma alguma. Então, elas falam, pode trocar o material por XYZ. Então, eles vão fazer a mesma coisa, só que com material diferente, por exemplo. Então, os projetos e o currículo da escola não são alterados quando essa escola, né, faz a inclusão da forma como tem que ser? Não, eles vão chegar lá também. Com mais tempo, com menos tempo, com material XYZ, todos chegam. E quem vai nos orientando é essa equipe, porque, de novo, cada um é totalmente diferente. O currículo é o mesmo, todos vão chegar, só que cada um pelo seu caminho. Olha que bacana. Agora tem uma pergunta aqui que é para Carla. Eu queria saber como os funcionários, né, são preparados para atender aí essa demanda de inclusão. Há uma preparação? Eu sei que no curso normal de pedagogia a gente vê algumas coisas, mas é tudo muito superficial na faculdade. Eu sei porque eu fiz também um curso de pedagogia, viu, gente? Então, e eu queria saber de você, depois existe uma preparação mais específica para esse professor, enfim, e para todos os professores, seja da rede ou do ensino particular, existe isso? Então, eu posso falar com propriedade da rede. Tá. A rede conta com o Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Tá. É um centro que tem o apelido de SECAP e ele tem como objetivo fazer um acompanhamento dos professores, não só, também dos profissionais de apoio, como auxiliares de primeira infância, merendeiros, inspetores, serventes, e isso ocorre com uma certa regularidade. Maior a intensidade e regularidade com os professores e um pouco menor com os profissionais de apoio. Porque os professores o carro-chefe, é quem está dentro da sala de aula e quem lida diretamente com a aprendizagem da criança. Então, esse centro de formação, ele tem segmentos que se dividem para poder fazer assessoria. O segmento da educação infantil tem uma equipe, o segmento do ensino fundamental e médio, outra equipe, e a equipe da inclusão que está em toda ela. Né? Então, ele é linear, desde o infantil até o ensino médio. E esses cursos, eles são oferecidos aos professores da rede com temáticas. Né? Partindo do princípio da inclusão, existem oficinas que falam sobre as crianças do espectro autista, falam sobre as crianças com paralisia cerebral, falam das crianças com surdez, das crianças com baixa visão, das crianças com deficiência intelectual, entre elas aí o síndrome de Down, que tem algumas características muito específicas. Né? Então, existe uma preocupação na formação desse professor. E fora isso, existe o acompanhamento do professor especialista, no caso de São Caetano, que está dentro da escola do ensino fundamental. Esse professor especialista, ele é um professor concursado, né, com especialização em alguma área da deficiência, onde ele pode atuar naquela unidade escolar, junto com as crianças e os professores e equipe gestora da escola, né, no dia a dia. Tá? Então, ele tem duas modalidades, o professor especialista, tanto na itinerância quanto na sala de recursos, que é o que a lei prevê, essas duas modalidades para o professor especialista dentro do ensino fundamental. Olha que bacana, parabéns aí para toda a rede, viu? Isso é tão importante, tão legal da gente ver tanto nas escolas particulares trazerem isso quanto a rede. Aí agora a gente falou muito na capacitação dos professores, mas eu acho que tem, e a gente vê muito, que eles têm que lidar muito com a insegurança, porque é desconhecido, né? Eu lembro que no colegial, antigamente falava colegial, hoje é segundo grau. Eu tinha uma das minhas super amigas da escola, ela era deficiente visual. Né? E eu acompanhei
toda a dificuldade que ela tinha. Na época, acho que era 1999, 2000, sei lá, eles não tinham essa história de um professor, uma pessoa para acompanhar eles por aula, era tudo eu com ela lá, levando pelo braço, enfim. E aí eu queria saber de vocês hoje, como vocês lidam? Às vezes o professor está super capacitado, né? Como trabalhar a insegurança do professor e se realmente, né, é previsto por lei aí que cada aluno especial tem que ter um acompanhante, se isso acontece na prática também. A gente sabe que não em todas as escolas, né? Tá. Mas nós somos bastante conscientes dessa lei e nós temos, sim, um acompanhante por criança que venha já com o laudo, né? Que tenha o laudo, tem que ter esse laudo, o seu diagnóstico fechado para a gente ter. A insegurança vai ter sempre, porque bem ou mal ainda é desconhecido. Sim. Por isso que tem que estudar. Tem que ter a formação continuada. Lá na escola a gente também tem, as professoras têm uma formação sobre o espectro autista, porque é o nosso público hoje, nós temos 5 hoje lá, né? Tá. Tem que estudar. A insegurança é do desconhecido. A partir do momento que você conhece, que você tem o contato, que você vê que não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, essa insegurança vai se dissolvendo, né? Com amor e com estudo, dá tudo certo. Olha que bacana. Aí agora tem mais uma pergunta para Carla aqui. Quando a gente fala de inclusão, eu queria saber quem é, de fato, o público quando a gente fala de inclusão. De repente as pessoas estão pensando, tal coisa é inclusão, não é inclusão. Eu queria que você direcionasse para quem está assistindo aí o ABC das Mães, quem é o público-alvo da inclusão? Bom, existe aí uma certa confusão quando a gente fala da inclusão, né? Porque existe... E por que isso acontece? Porque toda criança, ou a grande maioria dela, com deficiência, estava, em algum tempo atrás, dentro das escolas especiais. Com o advento da lei da inclusão, elas são encaminhadas para a rede regular, né? E o público-alvo de que trata a lei, que fala sobre o atendimento educacional especializado para a criança na rede regular de inclusão, são as crianças com deficiência. E o que é a deficiência? É algo que te limita por tempo indeterminado, e às vezes por um tempo até determinado, mas a grande maioria é que te limita por um tempo indeterminado, ela te dá uma limitação, que você precisa sobrepor essa limitação com complementação ou suplementação das necessidades que ela vai apresentar. Então, este público estava onde? A grande maioria, na educação especial. Com o advento da lei, eles vêm para a rede regular. Então, esse é um público que está frequentando a rede regular por força de lei e que, há um tempo atrás, não frequentava. Então, são os deficientes intelectuais, os deficientes físicos, os deficientes sensoriais, surdez e baixa visão, a surdo-cegueira, o transtorno do espectro autista, deficiente intelectual e altas habilidades de superdotação. Esse é o que se chama de público-alvo previsto na lei para o atendimento educacional especializado. Aí vamos falar assim, bom, então eu tenho um aluno com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é de inclusão? Sim. Mas ele sempre esteve na escola regular. Você não tinha um aluno com TDAH estudando na escola especial. Ele sempre foi o público da escola regular. O aluno disléxico, o aluno com descalculia, um aluno com depressão, um aluno com transtorno de ansiedade. Esse é um público que sempre fez parte da rede regular. Então, ele é. E a escola tem que prever um currículo para esse aluno. Não com adaptação do currículo, mas sim das estratégias. Qual é o melhor caminho para ele aprender? Qual é a melhor maneira que você vai se dispor para que ele aprenda? Então, essa é uma diferença importante de ser observada por conta dessa confusão quando se começou a falar da inclusão. Então, o público-alvo quem é? É o deficiente. E as outras crianças que têm alguma necessidade não são inclusão? São, mas eles sempre fizeram parte da educação regular. Entendi. E aí agora ela falou de avaliação aqui. Eu queria perguntar para as duas, inclusive, vou primeiro perguntar para a Camila. Como é feita a avaliação de uma criança especial? Depois eu quero perguntar também se na rede, se as coisas, né, são mais ou menos a mesma coisa. Sim. Aí. Bom, lá, sendo especial ou não, essa criança ela é avaliada num processo do desenvolvimento. Existe
né, os objetivos, mas todas as crianças, especiais ou não, eles vivenciam diversos campos de experiência. Então, não há prova, não há, né, chamada oral, não há nada desse tipo. É durante o processo que a professora vai observando, vai anotando, vai repensando, vai refletindo as suas práticas para que todas as crianças cheguem no mesmo lugar. E, por fim, assim, nasce um relatório. Ali a família vai ter registrado como foi esse processo. Cada criança especial, às vezes pode ser que eles tenham um objetivo, né, diferente. Pode ser que esses profissionais nos falem, olha, ele não vai chegar lá, ele vai chegar aqui. Então, ele vai ser avaliado até chegar ali. Dentro mas das expectativas sempre dele, né? Exatamente, dentro das expectativas que ele tem, né, de possibilidade. Então, é sempre num processo. Não é aconteceram coisas durante o ano e pronto, tem uma avaliação, como era na nossa época, Sim. e pronto, tem uma nota. Isso não acontece. É durante todo o processo mesmo. Olha, e lá na rede, como funciona, Carla? E eu queria que você também falasse já do ensino fundamental, Sim, né? sim. Onde existem já as provas. Já no ensino infantil não tem mesmo. Para todo mundo é relatório, carinha feliz, média, né? E No no máximo, fundamental. uma tristinha. Exato, no máximo uma séria só, nem Isso, triste fica. Então, na educação infantil, o processo é muito parecido com o da Escola Evolution, que Tá. é também pelo desenvolvimento. Esse Centro de Formação do Profissional da Educação, que é o CECAP, ele acompanha, inclusive, essa situação também, né? E a elaboração desse relatório. A elaboração desse relatório visa justamente observar quais pontos a criança conseguiu atingir dos objetivos e quais ainda precisam ser melhorados. Os objetivos que precisam ser melhorados são estudados pelo tutor que a gente chama da educação, no centro de formação, com o professor de sala e a equipe da escola, de modo que quais são as estratégias, quais são os novos desafios a serem propostos para essa criança para que ela avance. Tá? No ensino fundamental é diferente. No ensino fundamental nós temos avaliação, temos conteúdo, avaliação. Uma coisa que se chama em São Caetano são os OIAs, outros instrumentos de avaliação, trabalhos. Existe também a exigência da frequência, coisa que para a educação infantil só é exigido a partir dos 4 anos, perante a lei. 4 e 5 anos é exigido a frequência mínima de 60%. No ensino fundamental, a exigência mínima de frequência é de 75%. E existem as provas. De que maneira isso acontece? Existe o planejamento, como eu disse anteriormente, do grupo do segundo ano A da professora Mariana. Nesse planejamento, ela tem o planejamento de todas as metas para o segundo ano e quais são as necessidades do segundo ano. Paralelo a isso, ela tem o PEI, Plano Educacional Individualizado da Criança Público-Alvo. Então, o planejamento do segundo aninho. Ele tem que conhecer os diversos portadores de texto, né? A criança do público-alvo também vai ter o mesmo planejamento, só de que maneira? Enquanto alguns já estão avançando, por exemplo, na alfabetização, e a criança do público-alvo ainda não está muito, mas está lá, está começando. Então, ele vai ter contato com esse portador de texto na forma cantada, falada, recitada, enquanto a criança do desenvolvimento típico pode estar começando a traçar. A criança do público-alvo consegue traçar, a criança com deficiência consegue traçar, vai traçar também. Só que o planejamento é feito sempre paralelo ao do grupo. E a avaliação diante dos objetivos propostos. Quais foram os objetivos propostos? A avaliação para todo o grupo é diante dos objetivos. E aí sim, tem a nota, né? Tá. Tem nota, tem os trabalhos e tudo mais, né? E isso é no ensino fundamental, infelizmente não existe por enquanto em rede, porque nós estamos falando em rede, diferente quando você fala de uma escola particular, ainda que tenha mais de uma unidade, né? Quando você fala em rede com milhares de alunos, existe essa situação de você mensurar esse conhecimento, esse desenvolvimento e os objetivos que estão sendo alcançados ou não. Então, de que maneira a gente consegue? É justamente através da avaliação. Porém, existem alguns casos que não conseguem acompanhar desta forma, né? Tem uma dificuldade maior ou então tem uma situação cognitiva mais prejudicada, mais comprometida. O que se faz? Um relatório.
aí o relatório de desenvolvimento daquela criança mediante os objetivos propostos a ela e o que ela conseguiu alcançar. Então, de que maneira os pais, a família vai poder saber qual é o rendimento dela? É pelo relatório. E aí, é o que ela falou, o currículo é o mesmo. É o mesmo. E aquela história que eles têm o programa lá da sala do segundo ano E da professora Maria, né, que vai tratar de forma individual ali o aluno e, se houver a necessidade, a presença desse relatório. Isso mesmo. Né? Ai, parabéns, viu? A Aline Rossi, que pediu aí a pauta, ela fez um elogio à escola que o filho dela estuda, acho que é Bartolomeu, alguma coisa. Um beijo para você. Aí eu acho que a gente conseguiu apresentar um pouquinho aí para você e contar para todos sobre a inclusão também na rede. E agora eu quero fazer mais uma pergunta para Camila sobre a estrutura da escola para acolher essas crianças, né, ainda na primeira infância, né, no ensino infantil, especiais. Estrutura, você fala estrutura física ou estrutura de pessoas? As duas coisas. As duas coisas. Estrutura física tem que ter também, porque é lei, você tem que montar o seu prédio com toda a acessibilidade, né? Então, isso aí existe. De estrutura de corpo docente e acompanhante, é isso. Essas pessoas estão sendo preparadas nesses cursos de formação, então são pessoas que têm que ter essa base e tem que ter os acompanhantes dessa criança dando toda a orientação. É um conjunto de coisas, né? Sempre, e sempre pensando aí também no bem-estar da criança, no bem-estar de todos. Geral. Eu espero que a gente tenha conseguido aí, né, tirar um pouquinho das dúvidas e dos anseios das mamães. Quero agradecer aqui todas vocês, para eu não esquecer de ninguém, né? Camila Tatini da Silva, que é pedagoga lá da Escola Evolution. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A Débora Vieira, mamãe da Bia, que tá aqui. Agora ela acho que ela foi passear. Mas ela veio aqui, gente, hoje, ó. Tá até agora aqui com a gente. E a Carla Maria Luciano, que é da Secretaria de Educação de São Caetano do Sul e é a professora responsável pelo programa de inclusão. Obrigada, viu, por terem vindo. Dia de Jogo do Brasil, todas aqui, pensando num bem maior, esclarecendo aí todas as dúvidas das mamães. Agora, antes de eu terminar aqui, de eu fazer o sorteio do casato para vocês, eu quero passar de novo a dica aí da solidariedade aí para São Bernardo do Campo. Vamos acompanhar o vídeo. Agora vamos falar sobre algo importante. A época do frio chegou e há várias coisas legais para se fazer durante esse tempo, não é verdade? Mas nenhuma delas é mais legal do que ajudar o próximo. Você sabia que aquele casaco esquecido dentro do armário ou a jaqueta que está apertada e você nem usa mais pode aquecer o coração e o inverno de outra pessoa? Pois é. Participe da campanha do agasalho de São Bernardo 2018. No site www.sãobernardo.sp.gov.br você encontra todos os pontos de doação. Não demore, pois há uma pessoa esperando por você, por seu gesto de carinho. Mas é importante doar roupas em bom estado. Seu ato vai beneficiar milhares de famílias a enfrentar o inverno com mais segurança, dignidade e calor humano. Todas as doações são encaminhadas às entidades assistenciais e serviços municipais com atendimento ao público. Não esqueça, você encontra todos os pontos de doação pelo site www.sãobernardo.sp.gov.br ou, se preferir, ligue no 011 2630 4046. Campanha do Agasalho São Bernardo do Campo 2018. Nesse inverno, aqueça o coração. Olha lá que legal. Gente, já a Bia, que nós falamos aqui, né, a filha da Débora, vai estar conosco aqui para vocês conhecer, tá bom? Agora, antes, gente, eu quero chamar de novo as fotos da Clínica Ápice, porque a gente tem fotos sim. Olha lá, nossa parceira aí do ABC das Mães. Tá o WhatsApp, se você precisar de um help aí, um SOS, as meninas dão aí pro ABC das Mães no telefone 993990303. É só entrar em contato e agora a Ápice está também com atendimento em Santo André. Muito legal, viu, gente? Obrigada aí a todos da Ápice. É lá que eu cuido aqui, ó, da Cuca, viu, meu povo? Agora eu quero mostrar a Bia, gente. Ela tá toda de Brasil aqui hoje. Olha que lindinha a filha da Débora. Linda, linda, que dançou toda linda na escola. Ih, ela tá meu Deus, emocionada. ela tá emocionada, a gente que tá aparecendo na TV. Manda beijo pra todo mundo. Mandando beijos. Agora a Bia vai ficar aqui comigo, porque nós vamos fazer um sorteio
de um rodízio no Casato para 2 pessoas em São Caetano do Sul. Eu vou sortear o número aqui, vocês vão ver, e depois eu vou ver se a pessoa cumpriu as regras lá no ABC das Mães, se compartilhou aqui em modo público essa transmissão ao vivo. Se não compartilhou, perdeu e eu vou acumular e vai para a semana que vem o prêmio, tá bom? Vamos sortear aqui agora, ó, foca aqui, vamos ver que número vai sair. Olha lá, número 48, tá? Depois a gente vai ver se a pessoa aqui seguiu as regras direitinho para validar o prêmio, tá bom? Bom, quero agradecer todas vocês por terem vindo. Camila, Débora, Carla, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijinho pra Bia linda aqui. Ó, agora ela ficou meio com vergonha, ela vai abraçar a mamãe. Agradecer a audiência de vocês. Semana que vem tem mais ABC das Mães. E sabe o que tem semana que vem, gente? Tatuagem ao vivo aqui no programa com a galera do Estúdio Fernando Tatu, tá bom? Eu espero vocês. Agradecer a roupa. Ai, deixa eu agradecer o look de hoje, gente. TVZ. Do São Bernardo Plaza Shopping, tanto o vestido quanto o sapato, que é a TVZ mais shoes. E agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês e dizer que semana que vem tem muito mais. Bia, chora mais não que a tia tá terminando o programa e a gente vai beijar e brincar agora? Beijo, gente, que agora eu vou brincar com a Bia. Até semana que vem.